Olá, boa tarde para você que está ao vivo e oi para você que está assistindo gravado. O tema da live hoje é quem é você e o que o seu trabalho diz sobre você. Fica até o final porque você vai entender o quanto que o conhecimento sistêmico pode fazer toda a diferença na sua vida profissional, nos seus resultados, no seu o seu sentir que faz sentido aquilo que você faz, tá? Bom, me fala quem está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Paula Martins, trabalho com a constelação familiar há mais de 8 anos e com o autoconhecimento já há mais de 10 anos, sempre voltado para a ação, sempre voltado para o amadurecimento, para que você entenda para o que você serve e com isso que você consiga ter grandes resultados na sua vida, seja na área que for, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja aonde você quiser, o conhecimento sistêmico voltado para o amadurecimento vai te trazer resultado, porque você muda a sua postura, você passa a olhar para a direção certa e fazer o que tem que ser feito, que faz sentido com quem é você. Então hoje é uma live muito importante, isso que eu vou falar hoje mudou toda a minha vida, a partir do momento que eu entendi isso que eu vou dizer hoje. Tudo mudou realmente, as coisas começaram a fazer sentido, as coisas começaram a acontecer, não que não tenha problemas, não que não tenha desafios, os desafios sim são constantes, mas eu tenho um norte, eu sei aonde eu quero chegar e com isso os desafios deixam de ser problemas e se tornam possibilidades de solução para entender quem sou eu. E é isso que eu quero para você e eu tenho certeza que o trabalho traz muitas respostas em relação a isso, porque no trabalho você precisa servir. Então a gente vai falar sobre isso. Fiquem até o final, que é bem importante. Lembrando que, para quem não sabe, eu tenho uma escola, a Escola Suas Origens, nesse momento não está aberto. Aberto agora está o curso Trabalho e Finanças com Ordem e Propósito. Então, se você está assistindo gravado, não sei se está aberto nesse momento, se a escola está aberta nesse momento, mas aqui são os meus 2 principais produtos no sentido de trabalhar em grupos maiores, né? Além dos atendimentos individuais, claro, eu atendo com a constelação familiar, atendo pela mentoria sistêmica profissional, que é um processo bem individualizado. Então, para quem não me conhece, quem não sabe o que eu faço, só rapidinho para vocês poderem me conhecer um pouquinho, tá? Então me fala aí, gente, quem tá aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. A Sandra falou que tá aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Lembre-se de compartilhar essa live, tá, gente? É muito importante que vocês compartilhem, porque esse conhecimento realmente pode fazer muita diferença na vida das pessoas. E o meu objetivo com o trabalho online é, de fato, chegar no maior número de pessoas possível, para que o maior número de pessoas possível consiga entender para o que serve e consiga contribuir para toda uma sociedade. Então, se você está aqui ao vivo ou se você está assistindo gravado, compartilhe a live, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá? Vamos lá. Quem é aluno, dá um oi aqui também, se estiver aluno aí da Escola Suas Origens. Sejam muito bem-vindos, tá? Ei, Liliane, todos que chegaram aí. Então, vamos lá. Bom, gente, essa conversa, a conversa sistêmica, não é para ser longa, tá? Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, falar da forma mais direta possível. É um desafio, mas eu vou tentar, tá? Então, vamos lá. Bom, eu trabalho com autoconhecimento, a constelação familiar faz parte do autoconhecimento, né? É uma técnica de autoconhecimento. E o autoconhecimento, basicamente, ele deveria servir para responder uma pergunta que é essa: quem é você? E se eu te pergunto quem é você, como você me responderia? Quem quiser, coloca aí nos comentários. Elívia, aluna aí, chegou aí. Sejam bem-vindos, tá, gente? Então, como você me responderia se eu fizesse essa pergunta para você? Então, eu estou fazendo. Quem é você? Como que você me responderia? Eu vou dar um exemplo aqui, assim, bem simples. É claro que eu não estou diminuindo de forma nenhuma o ser humano a um objeto, mas é só para vocês entenderem. É uma metáfora, obviamente, mas eu acho que isso ajuda muito. Se eu te perguntar o que é um computador, como que você responderia? Me falem aí, por favor, nos comentários, isso é importante. O que é um computador?
Como que você responderia? Ei, Mirella, seja bem-vinda, Denise, todos que estão chegando aí, tá, gente? Então me falem aí, o que é um computador? Quem pode me responder o que é um computador? Qual seria a resposta, né, do que é o computador? Alguém sabe me dizer? Ou eu vou falar uma coisa mais simples, tá? Então, o que é uma vassoura? O que é uma vassoura? Então, eu falei algo complexo, que é o computador. A Conceição colocou aí uma facilitadora de vida das pessoas, um facilitador de vida das pessoas. Ótimo. E uma vassoura? O que é uma vassoura? Aí a Mirella falou equipamento que roda diferentes programas. Quem mais, gente? Falem aí, falem do computador, falem da vassoura. Eu falei algo mais complexo e algo mais simples de propósito, tá? Basicamente, vai depender de quem está respondendo. Aí a Carol falou da vassoura. Instrumento usado para limpar os lugares. A Liliane, ferramenta de trabalho, né? Computador ou até a vassoura, né? Dependendo também, ferramenta de trabalho. Pois é, todas as respostas, elas são baseadas no para que o objeto serve. A gente não fala sobre algo a partir das características, porque se eu for descrever uma vassoura, eu vou falar, né, a que eu imagino. Tem um pau de madeira, na ponta tem algumas cerdas. É isso. Se eu falar só isso pode ser qualquer coisa, né? O que vai definir o que é alguma coisa? O que define o que é alguma coisa é o para que ela serve. Então, para eu te explicar o que é algo, eu tenho que falar para o que esse algo serve. Porque se eu só falar as características, é porque agora eu já falei que é o computador ou uma vassoura, mas se eu pegar um objeto e falar só as características, então eu estou com o objeto aqui na minha frente. Ele é preto, redondo e tem uma base. Pode ser várias coisas, né? Mas se eu falo, ele serve para falar e essa fala sair mais alto. Ou serve para falar e essa fala sair no computador. Quando eu falo a utilidade, quando eu falo para o que esse objeto serve, vocês sabem o que é esse objeto. Então, quando eu penso nessa pergunta, quem sou eu preciso pensar no para que eu sirvo. Porque para eu responder quem sou eu vou precisar responder para o que eu sirvo. Quando eu falo só quem sou eu sou a Paula, isso não diz nada sobre mim. Quem sou eu? Eu sou uma mulher de cabelos loiros, com o olho azul, isso não diz nada sobre mim. Qualquer mulher pode ser loira de olho azul. Qualquer mulher pode ser filha. Qualquer mulher pode ser mãe. Qualquer mulher pode ser professora. Qualquer mulher pode ser consteladora familiar. Mas quando eu falo para o que eu sirvo, eu estou definindo quem sou eu a partir da função que eu exerço, a partir do lugar que eu estou. Então, quando eu quero responder quem sou eu preciso pensar no para que eu sirvo. E essa é a diferença do ser humano. Porque diferente dos objetos, diferente de qualquer outra coisa que pode ser substituído, que outras coisas podem fazer aquilo que aquele objeto faz, de alguma forma, um ser humano, ele vai ser único. É claro que várias pessoas podem dar aula, várias pessoas podem ser consteladoras, mas a única pessoa que pode servir àquela pessoa que está na minha frente naquele momento sou eu. Então, se eu estou aqui dando uma aula para vocês, nesse momento, para o que eu sirvo? Outra pessoa não pode estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu sou insubstituível nesse momento. Então, quem sou eu nesse momento? Eu vou me definir a partir do que eu estou fazendo e do que eu estou servindo nesse momento. Então, quanto mais complexo, então, por exemplo, eu falei do computador. O computador, ele vai ter várias funções. Dependendo de quem está respondendo, dependendo da história da pessoa com o computador, ela vai responder para o que o computador serve. Então, o computador tem várias funções. Uma vassoura, ela só tem uma única função. Quer dizer, ela tem algumas funções, né? Ela foi feita para limpar a casa, mas tudo vai para um mesmo objetivo. Tudo vai ser sobre limpar. Mas se alguém cresceu em um ambiente que uma vassoura nunca foi usada para limpar e só foi usada para segurar a porta, em algum momento para ela não bater, vamos colocar assim,
essa pessoa vai achar que a vassoura serve para isso, mas em algum momento ela vai perceber que a vassoura serve para outras coisas, porque é um caminho natural de aquilo que foi feito para algo, vai ser possível perceber que aquilo foi feito para aquilo. E como eu falei, é uma metáfora, obviamente, porque o ser humano é muito mais complexo, mas a partir do momento que eu começo a tentar entender para o que eu sirvo, eu começo a realmente entender quem sou eu. E é um processo natural. Então, dependendo da minha história, eu posso ter tido funções que não eram as minhas de verdade. Dependendo do que eu vivi, eu posso ter ocupado lugares que não eram os meus de verdade. Eu posso ter ficado como mãe da minha mãe. Eu posso ter ficado como mãe da minha irmã. Eu posso ter ficado como defensora do meu pai. Eu posso ter ficado como uma vítima do meu pai. Então, se eu vou crescendo e não percebo de verdade quem sou eu vou continuar em funções que não são as que eu fui feita para ter. Que é esse exemplo bem esdrúxulo sobre a vassoura. Se a pessoa não olha para a vassoura e usa a inteligência para entender o que mais ela pode fazer além de segurar a porta, ela não vai entender toda a potência de uma vassoura. Como eu falei, estou simplificando para ficar didático, é mais ou menos o que acontece com o ser humano. Se eu não paro para prestar atenção no que eu de verdade posso servir, eu vou continuar a minha vida tendo funções que não são a minha máxima potência. Pelo contrário, só mostram lados que dizem respeito sobre mim mesma. Sobre coisas que eu preciso ter, que eu preciso sentir para que aqueles lugares façam sentido. Então, eu fico adormecida em lugares que não são meus. Eu passei por isso, eu fiquei anos da minha vida adormecida, escondendo a minha potência. Se hoje eu estou aqui falando, foi porque há uns 8, 10 anos atrás, eu comecei a olhar para o que eu servia. E alguns anos atrás, quando eu realmente... Qual foi o ponto principal aí? Quando eu me casei. Quando eu fui para um relacionamento aonde eu tinha que fazer dar certo, aonde fazia sentido eu servir ao outro, eu comecei a entender o que de fato é o servir. E junto com isso, veio todo o meu trabalho aqui no online. Porque a partir do momento que eu comecei a olhar para o que de fato eu servia, eu comecei a entender a minha potência. Porque até então eu até fazia coisas muito bem, tinha algum resultado ali, só que ficava muito no elas por elas, porque todo o meu objetivo era alimentar algo dentro de mim. Alimentar o lugar de filhinha do papai, alimentar o lugar de pequena da família, alimentar lugares que não faziam eu evoluir e enxergar a minha potência. Então eu tenho certeza que se você está tendo algum desafio na sua profissão, é um desafio relacionado ao servir e é um desafio que pode te mostrar o que está faltando para você olhar para a sua potência. É aí que o trabalho entra com uma grande oportunidade de você evoluir e de você entender quem é você a partir do seu servir. Então, o autoconhecimento junto com o trabalho pode trazer uma grande potência para você como ser humano. Porque trabalho significa ser útil para resolver o problema de alguém. Então eu saio de mim e começo a ter que prestar atenção no outro para que eu entregue o meu melhor para o outro, porque eu quero o resultado disso. Então quando eu entendo o que é o servir para o que eu sirvo, eu começo a entender qual é a minha potência. O grande problema é quando no meu trabalho eu ainda estou projetando as minhas questões, as minhas necessidades, tá? Tá fazendo sentido, gente, até aí? Me contem aí se até aqui tá tudo bem. Sejam muito bem-vindos todos que entraram depois aí, tá? Então, vamos lá. Então, quando eu te pergunto quem é você, você precisa me dizer para o que você serve e vai depender da função que você está nesse momento.
E vai depender do seu para quê a longo prazo. Por quê? Como que eu falei em relação ao computador, por exemplo. Você pode me responder para o que ele serve em várias coisas, né? Então, várias pessoas aqui responderam várias coisas. Agora, existe uma resposta em comum. Existe algo em comum que, de fato, poderia ser facilitar as coisas, né? Agilizar as coisas. Existe um ponto em comum para esse objeto, para o que ele serve. Então, ele serve para várias coisas pontuais, mas ele tem um para quê maior, que só o computador pode fazer. Certo? Então, o que só o computador pode fazer? Existe algo em comum nas respostas. Isso também diz respeito do ser humano. O que só o ser humano pode fazer? Aí eu quero saber de vocês, o que só o ser humano pode fazer? O ser humano, ele tem uma função que talvez seja a única e insubstituível, que é servir para o próprio ser humano. A função geral do ser humano, a função, o para quê geral do ser humano é servir ao próprio ser humano. Então, você vai começar a entender quem é você quando você começa a perceber para o que você serve no outro ser humano, para o que você serve para o crescimento do outro ser humano. Seja em qualquer área da vida, tá? Mas como eu falei, o trabalho vai trazer muita percepção sobre isso, porque você vai tentar ser o melhor, porque você quer ter o maior resultado. Isso se você estiver olhando para o trabalho como trabalho, tá? Então, vamos lá. Então, quando você tem a oportunidade de ser o seu melhor, é quando você tem a oportunidade de ser útil ao outro a partir das necessidades dele. Isso muda tudo. Isso muda o jogo da vida, gente. Isso mudou a minha vida quando eu comecei a entender que não era sobre mim. Que as coisas não eram sobre mim. E aí, esse é o problema hoje da sociedade, porque a maior parte das pessoas ainda estão em uma motivação infantil, em uma motivação adolescente, em uma motivação de querer ter prazer, de querer se conhecer para poder ficar bem. Querer se conhecer para curar uma ferida da criança interior. Querer se conhecer para curar as dores do passado. Isso é importante para que você libere isso e comece a entender para o que você serve. Autoconhecimento não é para você ter respostas e você ficar bem e acabou. Não é sobre você. Como eu disse, esse está sendo o grande problema de toda uma sociedade, porque é isso que está sendo vendido. Faça o que ama e você não vai trabalhar nenhum dia. Entenda qual é o seu propósito, ou seja, entenda o que você ama. As pessoas estão ligando o propósito a algo de fazer por amor a si mesmo. Então, o meu propósito é dar aulas porque eu amo dar aula. Não, se o meu propósito é dar aulas é porque essas aulas servem a alguém. Não é porque eu amo dar aulas, eu posso amar isso, mas não é por causa disso. Entendeu? Então, gente, e o que tudo isso tem a ver com o trabalho, com os seus resultados no trabalho, né? Porque eu tô falando aqui sobre trabalho. Tem tudo a ver. Porque a partir do momento que você entende para o que você serve, a partir do momento que você entende que você precisa ser útil para o outro, para o que falta no outro e não no que falta em você, você vai começar a ter ações compatíveis com esse servir, compatíveis com a necessidade do outro. E trabalho é sobre isso, é você usar as suas habilidades, usar o que você tem de melhor para gerar resultado no outro, para resolver um problema do outro. Aquilo que está faltando no outro, você vai contribuir para que ele consiga. Isso é trabalho. E a partir disso, você vai ter um retorno, você vai receber por isso. Isso é trabalho. Então, a partir do momento que você olha para o servir e começa a prestar atenção quem é você a partir do servir, eu tenho certeza que o seu trabalho vai melhorar, os seus resultados vão melhorar. Porque você vai estar olhando para o lugar certo com a motivação certa. Tá? Mas voltando um pouco, por que o grande desafio, então, o grande desafio não é responder quem é você, né? O grande desafio é responder para o que você serve, tá? Esse é o desafio. Então eu faço uma pergunta aí para você, para o que você serve?
Quando você me responde para o que você serve, você está me respondendo quem é você. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. O que você vem servindo? Você vem servindo o seu melhor? Você vem servindo aquilo que o outro precisa de você? Porque se você me diz que está servindo algo que você ama, você está me dizendo que você é uma pessoa que se ama. Então, o que eu faço? Para que eu sirvo? Eu sirvo para fazer... eu ensino as pessoas a cozinhar porque eu amo ensinar. Você está me dizendo que você é extremamente egoísta. Você está dizendo que você serve para fazer o que você ama. Entende, gente? Isso é muito importante. Isso vai trazer um amadurecimento, um caminho para o amadurecimento muito mais rápido e muito mais efetivo. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é gostosinho, eu estou dizendo que esse é o caminho. É a partir dos desafios que você começa a entender para o que você serve, tá? Então a gente se descobre realmente através do que a gente serve, isso sem dúvida. Por isso que na maternidade a gente se descobre tanto, no relacionamento a gente se descobre tanto, no trabalho a gente se descobre tanto. É por isso que na maternidade a gente tem grandes desafios, no relacionamento a gente tem grandes desafios e no trabalho a gente tem tantas crises pessoais. O trabalho, ele é um gerador de crise constante. Quando você não tem o resultado, você entra em crise. Quando você não consegue tal coisa, você entra em crise. Isso está te mostrando que algo precisa ser resolvido em você para que você sirva o seu melhor. As crises são bem-vindas para que você entenda o que você não está fazendo certo. Então, qualquer desafio que você está vivendo no seu trabalho, seja de relação com pessoas, seja com seu chefe, seja de produto que você não consegue pensar num bom produto, que você não consegue vender o que você quer vender, que você fica procrastinando, todos esses desafios significam a solução para algo em você, a solução de algo humano em você. A solução de algo que vai fazer você se desenvolver, vai fazer você seguir o caminho do ser humano, que é servir o seu melhor para outro ser humano. Tá? Então, quando você vive qualquer desafio na sua profissão, entenda. Não adianta contratar um serviço para resolver aquele problema. Não adianta mudar de trabalho. Não adianta demitir o seu funcionário. Não adianta ficar xingando o seu chefe ou xingando o seu colega. Você precisa olhar para quem está por trás desse trabalho, que é você. E essa vai ser uma grande oportunidade de você solucionar algo aí dentro de você que ainda não foi visto, que ainda não foi solucionado e que precisa ser visto para que você entenda qual é a sua potência. Então, quais são as funções que você tem hoje que você não está tendo o resultado que deveria ter? Isso está mostrando que essas funções ainda estão desorganizadas dentro de você, tá? Então, gente, é muito importante que vocês entendam que o objetivo deveria do autoconhecimento não é você, como eu falei, se amar. Tudo isso vai ser consequência. O objetivo do autoconhecimento é que você entenda quais são as suas fraquezas, quais são as suas forças e como isso vai ser útil. Eu vou voltar no exemplo da vassoura, que é um exemplo muito bobo, mas para eu descobrir, vamos supor que ninguém me contou, eu tenho ali uma vassoura na minha frente, ninguém me contou para o que ela serve. Para eu descobrir para o que ela serve, eu preciso usá-la. Eu preciso pegar nela e fazer movimentos com ela para entender para o que ela serve. Então, se eu quero entender qual é a minha maior potência, eu preciso usar na prática aquilo que eu descobri sobre características sobre mim. Então, olhando para a minha história, e aqui que entra o conhecimento sistêmico, na verdade, o conhecimento sistêmico, gente, ele entra na sua vida como um todo, na sua vida profissional inteira, tá? Aplicar o conhecimento sistêmico no seu trabalho hoje é extremamente
produtivo, tá? Dentro do curso Trabalho e Finanças tem uma aula só sobre isso, mais pro final, de aplicar o conhecimento sistêmico no seu trabalho, no seu negócio, sem ser uma questão de autoconhecimento, mas usar o conhecimento sistêmico no hoje. Então, assim, o conhecimento sistêmico ele traz inúmeros benefícios, mas aqui eu quero deixar marcado mais em relação ao autoconhecimento, tá? O conhecimento sistêmico dentro do autoconhecimento mesmo. Ele vai entrar de uma forma extremamente efetiva, porque ele vai te mostrar lugares que você ocupou no seu sistema familiar para que você fosse mais vista, para que você fosse mais amada, para que você fosse mais reconhecida. E esses lugares que você ocupou te trouxe habilidades, te trouxe forças e te trouxe fraquezas. Te trouxe questões não resolvidas. Então, por exemplo, se eu fiquei entre o meu pai e a minha mãe porque eles brigavam muito, eu provavelmente não vou tomar o meu pai como um todo, caso eu tenha defendido a minha mãe. Eu vou ter uma certa resistência em relação ao meu pai, então coisas que seriam importantes receber de um pai, eu não vou receber e isso vai ficar como uma fraqueza para mim. E aquilo que eu usei como habilidade para dar conta desse lugar que é pesado, eu vou usar como força. Só que agora uma força leve, uma força porque eu aprendi com isso e não porque eu tenho obrigação de usar essas características. Então, por exemplo, se eu me tornei extremamente... eu sou uma boa líder por conta da minha necessidade de liderar os meus irmãos porque os meus pais não estavam presentes, tá? Eu posso usar isso como força e não como uma obrigação. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ser uma boa líder, mas eu não preciso ter medo da concorrência de outra liderança. Eu não preciso ser sempre a melhor líder. Eu não preciso ser o tempo todo reconhecida como líder. Então eu posso ser uma boa líder no meu trabalho, em momentos que são importantes para isso, mas no meu casamento eu não preciso ser líder. Então, dependendo da minha função, eu vou usar as minhas forças e vou lapidar as minhas fraquezas. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu olhar para a minha história, usando todo o conhecimento sistêmico, e eu usar essas informações como algo útil, como algo prático, como algo que eu olho, então tá, eu tenho isso de força, eu tenho isso de fraqueza, deixa eu observar na minha vida hoje o que eu preciso melhorar. Aonde que essa força entra bem, aonde que essa força não é necessária, eu não preciso lutar com as pessoas para que eu seja líder, eu não preciso provar para ninguém que eu sou líder, porque quando uma característica sua, quando uma força sua está ali como peso, como algo que você tem que manter, como algo que você tem medo de perder, pode ter certeza que essa característica que ainda está, que é uma força, está no excesso. Ela vai trazer peso porque você tem uma necessidade de manter isso, por causa de um grande medo de perder toda a sua identidade caso você não fique nessa liderança. Porque você ainda acredita que o seu servir ainda é baseado naquela postura de líder por conta da sua história. Então você ainda leva a sua experiência pessoal como algo fixo para a sua vida hoje. Você não consegue observar aonde isso pode ser útil e aonde não precisa. Entendeu? Então, eu vou pegar características e começar a perceber na prática, na minha vida hoje, aonde que elas entram, aonde elas não precisam entrar e aonde as minhas fraquezas precisam ser lapidadas. Então, já que eu não recebi algo do meu pai, aonde que eu posso aprender isso hoje? Agora, se eu não resolvo essa questão com meu pai dentro de mim, eu vou continuar tentando que isso seja me dado, que isso seja, como que eu posso dizer? Eu não vou querer resolver isso. Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Um exemplo pessoal que eu acho que pode ser bem válido. Quando o meu pai faleceu, eu herdei a empresa dos meus pais, tá? Era uma clínica médica. Enfim, eu vou resumir, até porque eu já falei sobre isso. Só que a empresa, ela era na casa onde eu nasci.
Eu morei nessa casa onde era a empresa até os meus 3 anos. Ou seja, essa empresa era um lar para mim. E ela era a extensão do meu pai. Era a possibilidade de eu continuar com o meu pai, mesmo ele tendo falecido. Então, eu gerenciava a clínica, eu trabalhava lá, eu era nutricionista. Depois eu conheci a constelação familiar e tudo começou a mudar. Mas ela continuou sendo a minha casa. Ela não era uma empresa. Hoje eu tenho plena noção disso. Não só hoje, na época também, porque eu já era consteladora familiar, eu já trabalhava com isso, então eu já comecei a aplicar na minha vida. Foi por isso que eu consegui fechar essa empresa de uma forma muito tranquila. Mas, o que aconteceu? Teve uma vez que eu tinha uma questão lá financeira, né? Recebia e estava querendo melhorar a empresa. Mas o meu grande objetivo era manter a empresa bonita, manter a empresa acolhedora, manter a empresa uma casa. Então eu contratei uma consultoria financeira, mas eu gastei o dinheiro e não usei nada do que eles falaram. Pelo contrário, se transformou em outra coisa. Eu mesma, hoje eu sei, eu boicotei todo o serviço e não tive resultados com isso. Por que eu não tive? Porque eu não queria crescer essa empresa. Eu não olhava para ela como trabalho. Eu olhava como uma forma do trabalho me servir. É claro que eu entregava um bom trabalho porque eu queria que as pessoas ficassem felizes ali dentro. Eu tinha esse objetivo. Eu queria que as pessoas, entrassem e gostassem daquele lugar. Mas ela não tinha um para quê. Ela não tinha uma motivação de empresa, de trabalho, que é expandir, que é resolver o problema dos outros em primeiro lugar. Porque o seu trabalho, ele pode te servir, ele vai te servir, ele vai gerar dinheiro para que você use o seu dinheiro na sua vida pessoal. Mas não pode ser o primeiro. Primeiro, antes de tudo, precisa ser resolver o problema do outro, servir o que tem que ser resolvido. Então, trazendo o exemplo da vassoura. A vassoura pode servir para outras coisas, mas primeiro, a maior potência dela é varrer o chão. Então, a primeira utilidade é essa. Tá? E qual vai ser a vassoura, qual vai ser o computador que você vai querer comprar? Aquele que resolve o seu problema. É por isso que isso vai fazer toda a diferença na sua vida profissional e nos seus resultados. Porque quando você entende isso, você vai querer servir o seu melhor ao outro. Porque a pessoa que comprar o seu serviço, ela vai querer comprar algo que resolve o problema dela. Então, quanto mais você estiver atento ao que você serve de melhor para o outro, mais resultados você vai ter, tá? Então, mas voltando ao meu exemplo. Então, eu usei, na época até foi R$7.000, já tem muitos anos, e na época então foi uma coisa cara, né? Foi R$7.000, eu usei o dinheiro, porque sempre que eu tinha um a mais do dinheiro, eu dava um jeito de usar ele. Eu dava um jeito de usar para ficar maquiando a empresa, para ficar floreando a empresa, para ficar deixando ela cada vez mais acolhedora, mais bonitinha. O objetivo não era expandir, o objetivo não era ter grandes ganhos financeiros com ela, não era trabalho. Entende? Então, eu usei esse serviço só para gastar o dinheiro que estava sobrando. E aí, o mais incrível que hoje eu vejo é impressionante como que as coisas são assim mesmo. Dependendo do que você tem dentro de você, as suas ações, elas vão ser compatíveis com aquela motivação que está aí dentro de você inconsciente. É por isso que você não está conseguindo ter o resultado que você quer ter. Pode ter certeza, porque as suas ações, por mais que você queira chegar em um lugar, as suas ações estão direcionadas para outro lugar, tá? E aí o que eu fiz? Quando eu resolvi fechar a empresa, uns meses antes, é claro que internamente eu já estava pensando nisso, né? Hoje eu sei disso, eu resolvi fazer uma obra na empresa, uma obra na clínica. Eu deixei a clínica linda, eu reformei a clínica inteira. E para reformar uma clínica inteira, a quantia gasta é alta. Ou seja, se eu tivesse fechado a empresa antes, eu teria ficado com uma quantia alta de dinheiro e conseguiria investir esse dinheiro no meu trabalho. Mas todo o retorno que eu tinha naquela empresa, ele não era voltado para trabalho. Ele não era voltado para o meu crescimento, ele era voltado para manutenção dos meus pais, para manutenção do meu lar infantil. Então, antes de fechar, eu fiz uma baita reforma e usei todo o dinheiro das economias, dos ganhos que eu tive com o meu trabalho na empresa.
Olha como que funcionam as coisas. Então, por que que eu fiz? Porque o objetivo não era ganhar. Inclusive, quando eu fechei a empresa, eu não vendi a empresa, eu simplesmente fechei. Eu poderia ter vendido a empresa, eu simplesmente fechei, porque o meu objetivo não era trabalho. Hoje, quando eu olho, eu falo, Paula, você poderia ter tido o dinheiro lá da consultoria que não precisava ter feito, você poderia ter tido todo o dinheiro de lucro que você teve durante todos os anos, você poderia ter tido o lucro da venda da empresa e usado todo esse dinheiro para expandir ainda mais o seu trabalho. Mas não era esse o meu objetivo na época. Hoje é. Hoje seria completamente diferente. Entende? Então, dependendo, gente, aonde que eu quero chegar aqui? Dependendo da sua motivação interna, que você ainda não tem consciência sobre ela, dependendo das funções que você ainda tem, baseado na sua história pessoal e não para o que de fato um ser humano foi feito para ser, você vai jogar tempo e dinheiro fora. Porque você vai contratar coisas, você vai fazer cursos, você vai mudar de trabalho, você vai demorar para trocar de trabalho, você vai gastar tempo e dinheiro, porque você não vai conseguir sair do lugar enquanto essa motivação interna de ocupar lugares, de receber coisas que vêm dos seus pais ou do seu sistema familiar que você acha que ficou em falta e ainda está aí em falta, ou seja, questões afetivas, toda a sua motivação no seu trabalho vai ser baseada nisso. Agora, uma coisa muito importante, inclusive dentro do curso eu falo sobre isso. Paula, então eu tenho que resolver as minhas questões pessoais para dar certo no trabalho? Não necessariamente. Você não tem que resolver, mas você tem que ter consciência, para que você não projete. Então, dentro do curso eu falo isso de uma forma muito clara. O curso, o objetivo dele, diferente da Escola Suas Origens, que aí eu trabalho toda essa questão da raiz dos problemas e tudo mais, o curso eu trabalho isso, mas o objetivo não é para que você se cure e fique ali com respostas. O objetivo é para que você entenda para o que você serve. Para que você entenda quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas e para que você faça algo com isso. E para que você pare de ser injusta com você mesmo, porque você está deixando de ter resultados por conta disso, mas principalmente para as pessoas que contratam os seus serviços ou que poderiam estar contratando e estão deixando de te contratar porque você não tem coragem de falar sobre o que você de fato faz. Porque você não tem coragem ou não tem uma motivação todos os dias de fazer o que você melhor estaria fazendo. Então, pessoas também estão perdendo pelo fato de você ainda estar com questões infantis aí pulsando dentro de você. Então, como eu falei, dentro do curso eu falo sobre isso, que o meu objetivo é que você entenda, olhe, bom, isso aqui é meu, isso é um problema meu, eu vou resolver, mas mesmo que eu não resolva, isso eu não vou trazer para o trabalho. As pessoas que recebem os meus serviços não tem nada a ver com isso. E isso, gente, quando você pensa no outro, quando você entende que o seu servir é para resolver algo do outro, naturalmente vai te trazer resultado. Porque é o que eu falei, porque aí você vai começar a entregar coisas que realmente resolve para o outro. E uma pessoa só compra de você se você estiver resolvendo algo para essa pessoa. Uma pessoa só te contrata e te paga um melhor salário se você estiver resolvendo o problema dela. Entendeu? Então, gente, isso muda tudo, tá? Então é extremamente importante que vocês entendam sobre isso, é importante que vocês entendam a importância do conhecimento sistêmico dentro disso, para que você olhe para toda a sua história, entenda tudo isso que pode estar te trazendo menos potência por você estar em funções ou fazendo coisas que não têm a ver com a sua maior potência. Paulo, então eu tenho que trocar de emprego? Então eu entendi que eu sou, até recebi uma pergunta, né, esses dias, que eu sou advogada por conta da minha história, então eu tenho que trocar de emprego? Não necessariamente. Você pode se tornar uma excelente advogada agora, já que você tem esse conhecimento, já que você entendeu isso. Agora você vai olhar o que de fato você pode servir, quais são os problemas dos outros e não os problemas dos seus pais. Porque provavelmente você estava focando só em um único problema.
Então, vou dar um exemplo de terapeuta, eu sempre falo isso. Muito comum terapeutas serem terapeutas por questões emocionais dos pais. Então, eu vou ser terapeuta porque a minha mãe tinha depressão. O que acontece com o meu trabalho? Ele vai ficar muito nichado, muito selecionado, porque eu vou ver somente pessoas com esse tipo de dor. Eu vou deixar de ver outras dores. Eu vou deixar de usar toda a minha potência como terapeuta para trabalhar outras questões, porque o meu foco é só aquele. Entende? Não que eu posso nichar, eu posso trabalhar só com depressão, por exemplo, mas dentro da depressão tem vários tipos de pessoas e eu te garanto que se você ainda está com uma motivação por conta de uma função que você teve por conta da sua história familiar, do seu sistema familiar, você está com uma visão curta. Você precisa ampliar a sua visão, só que para você ampliar, você precisa se abrir para as necessidades do outro, porque senão você baseia toda a sua vida nas suas histórias. Entende? Fica muito curto, tá? Fica muito selecionado, você só enxerga aquilo que você conhece. Então você precisa se abrir para o outro, para você conhecer o outro e conhecer outras dores, outras possibilidades. O que eu posso fazer com essa força de liderança que eu tenho dentro de mim? Aonde mais eu posso usar isso? Que não seja só bancar uma mulher forte, só bancar que eu sou isso. Não, você pode ser isso. Você vai saber ser isso porque você já tem esse aprendizado. Só que você precisa se abrir para o servir de verdade, porque aí você vai começar a entender quais são as necessidades do outro. E aí essa liderança ela pode servir para uma coisa ou para outra, coisas diferentes que você vinha fazendo. Então você amplia as possibilidades, você melhora o seu servir e você passa a cobrar por isso, porque você sabe que você está resolvendo algo para o outro. Quando você tem medo de cobrar, é porque você tem medo de não dar conta daquilo que você está fazendo. Você tem medo de cobrar e ser cobrada por isso. Na verdade, quando você se abre para esse servir, você cobra porque você quer ser cobrada por isso. Então eu vou cobrar sim, porque a partir disso, as pessoas podem me falar o que foi bom e o que foi ruim e eu posso melhorar. É uma outra postura, tá? Então essa postura vai fazer toda a diferença. Me fale dando para entender? Ó, Giovana, gente, fiz o curso e recomendo fortemente. Se já tem chave virando agora, imaginem fazer o curso. Gente, o curso que a Giovana tá falando. Estão me ouvindo? Bom, o curso que a Giovana tá falando é o curso Trabalho e Finanças com Ordem. Porque a gente trabalha toda essa questão da raiz dos seus desafios profissionais e a gente trabalha esse aplicar o conhecimento sistêmico no seu negócio hoje. Independente se você já tem um negócio, se você está trocando de negócio, se você trabalha em uma função dentro de uma empresa, o curso ele abrange todas as pessoas, em todas as fases, independente do momento que a pessoa está vivendo. Porque ele é uma ferramenta. Tanto é que o curso, gente, vai ter um acesso vitalício. Então o curso não tem limite de tempo. Eu tenho 1 ano para assistir. Não, é vitalício. Porque eu quero que esse curso sirva para o máximo possível de pessoas. Porque eu tenho certeza que a pessoa que assistir, fizer os exercícios, porque além das aulas tem os cadernos de exercício, os cadernos de ativação, que é uma forma que eu tenho de estar conduzindo vocês ali através de perguntas que vão estimular esse tipo de pensamento, esse tipo de virada de chave no sentido para onde eu tenho que olhar, o que eu tenho que fazer. Então são perguntas pensadas para todo um processo. Então você começa olhando para o passado, olha para o presente e olha para o futuro.
Tá? Então, como eu falei, o acesso é vitalício porque eu quero que sirva para qualquer momento da sua vida. Então, se hoje você está vivendo alguma coisa, você vai poder fazer o curso e entender muita coisa. Se daqui a 2, 3, 5 anos algo mudar, você vai poder assistir de novo e aplicar todo esse conhecimento naquilo que você está vivendo naquele momento. Porque não tem jeito, esse conhecimento do curso ele pode ser usado realmente para qualquer pessoa, tá? A Soraya perguntou qual o curso. O curso é Trabalho e Finanças com Ordem e Propósito. Travou porque tocou aqui o meu telefone, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta anterior aqui, gente. E aí, bom, falando sobre o curso, que eu acho que é importante vocês entenderem, é que o curso ele é muito voltado para você entender que os seus problemas atuais, aquilo que você está vivendo na sua profissão, ela é a fonte de uma solução, de uma grande solução para você como pessoa. E quando você resolve coisas internas, quando você resolve motivações internas, as suas ações começam a ser compatíveis com o trabalho, compatíveis com expandir, compatíveis com ter resultados para que esse resultado seja mais útil ainda. Quando eu estou pensando em ser útil, o resultado vai ser importante para isso. Então, foi o que eu falei no meu exemplo. Se eu já estivesse com esse conhecimento lá atrás, eu ia querer sim vender a empresa, não ia ter problema nenhum. Eu ia querer sim não fazer a obra e terminar a empresa do jeito que estava e ficar com aquele lucro e não me sentir culpada de ter tido um bom lucro por uma empresa que deveria ser a minha casa. Porque aí é que está. Como que eu vou ter lucro com a minha casa? Hoje eu sei disso. Mas se fosse aquela época, eu estivesse com o conhecimento que eu tenho hoje, que é o conhecimento que eu estou passando para vocês através do curso. Se eu tivesse esse conhecimento antes, eu não teria o menor problema em ter saído, fechado a empresa e ficado com aquele montante de dinheiro e feito algo de útil com aquilo, porque ele teria utilidade, entendeu? Então, gente, façam o curso, porque eu acho que vai trazer, não tenho certeza, que vai trazer uma outra visão para vocês. E aí, como eu falei, o curso ele tem as aulas, tá? Ele tem os cadernos de exercícios, para cada aula tem exercícios para fazer, para você escrever e poder se observar. E ele vai ter o workshop A Bússola. Esse workshop é um grande diferencial do curso, porque é a minha forma de colocar vocês em prática, de colocar vocês em ação. Como eu falei no início, eu trabalho com autoconhecimento voltado para a ação, voltado para o amadurecimento. E eu sei que só assistir aula pode causar um excesso de informações em vocês, assim como já causou em mim. Então, hoje eu trabalho sempre com uma metodologia que é baseada em 3 pilares, que é o pilar teórico, o pilar da prática sensível e o pilar da prática racional. O pilar teórico é isso que eu estou fazendo aqui hoje, é o que eu faço durante as aulas, que é o conhecimento, para que você tenha o conhecimento e consiga usar o conhecimento a partir da sua inteligência, a partir do seu contexto de vida e aplicar. O pilar da prática racional acontece através dos cadernos de ativação, os cadernos de exercícios, porque você vai usar a razão para escrever e pensar sobre isso. Então, quando você escreve, você tira só do mental, que é uma confusão, você até acha que está entendendo as coisas e, na verdade, não está. Quando você escreve, você percebe muita coisa. Até porque quando você escreve, no dia seguinte ou daqui a um mês, quando você volta, você entende muito mais coisas. Então, esse pilar da prática racional, ele é extremamente importante para que aquilo que você ouviu da teoria possa ser colocado na sua vida, possa ser colocado a partir da sua perspectiva. Quando você escreve, é você escrevendo e não eu, Paula, te falando. Isso muda tudo. E o pilar da prática sensível, no curso vai acontecer através de 2 momentos. Primeiro, através das aulas, porque nas aulas eu uso os bonequinhos como representantes. Então, se você assistir de uma forma presente, você vai sentir ali. Tá? Eu até explico isso na aula de boas-vindas, tá? Aliás, quem já está no curso me fala aqui nos comentários, tá? E o pilar da prática sensível também vai ser contemplado através do workshop A Bússola. Apesar do workshop A Bússola contemplar também o pilar da prática racional, tá?
Porque foi o que eu falei, esse curso, o objetivo dele não é ficar curando feridas de vocês. Acaba curando, né? Porque não tem como. É um conteúdo que mexe mesmo, é um conteúdo que vai mexer, pode ter certeza. Mas o objetivo do curso é trazer mais pro aqui e agora, é trazer mais pra ação, que é o que o trabalho pede. Se fosse um curso só de autoconhecimento, eu traria mais a questão afetiva, né, tudo isso. Como eu tô falando de trabalho, eu preciso que vocês estejam nessa postura de ação, nessa postura de olhar para o presente e tentar perceber o que precisa ser resolvido agora. Então, o workshop ele vai ser muito baseado nisso, em ação agora. Então, vocês vão construir a bússola de vocês. O que significa isso? A gente vai trabalhar toda a questão do para quê, a questão do propósito, a questão das suas habilidades baseado na sua história, para que você entenda quem é você a partir do para que você serve. Isso muda tudo. Quando você se perguntar quem sou eu, é quem sou eu nesse momento, para o que eu estou servindo nesse momento. E aí, é claro, tem um para que maior, né, de todo ser humano, que aí a gente vai falar dentro do workshop. O workshop vai contemplar aí muita coisa importante, tá? Então, quem tem interesse, é só fazer a inscrição no curso, corre para garantir a vaga, tá? E eu vou ficar muito feliz de ver vocês lá dentro. Eu respondo as perguntas lá através das aulas, já tem gente lá perguntando. Enfim, a Cássia colocou, eu estou no curso e é expansivo. É mesmo, tá, gente? Eu garanto para vocês que é expansivo. Olha só, alguém tem alguma dúvida em relação à aula que eu acabei de dar, que foi praticamente uma aula, né? E alguém tem alguma dúvida em relação ao curso? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. A Giovana perguntou, workshop online? Tudo é online. As aulas são gravadas, já estão lá dentro. Você vai sendo liberado aos poucos para que você assista uma aula por dia, não precisa correr, porque é muita informação, é muita coisa que vocês vão ter que elaborar. Não que seja muito no sentido de excesso. São informações diretas, informações objetivas, mas quem já fez o curso pode falar aqui, são informações que precisam ser digeridas, que precisam ser absorvidas. Então, eu não recomendo que assista mais de uma aula por dia, tá? Então, o curso todo é online, o workshop também é gravado, então vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem. Aliás, é algo que eu recomendo, o acesso, por ser vitalício. Esse workshop, né, a construção dessa bússola, ela pode ser feita em outros momentos, porque dependendo do que você está vivendo, dependendo do seu grau de amadurecimento, você vai poder fazer a bússola com outro olhar, sobre uma outra perspectiva. Tá? Eu tenho certeza que há 10 anos atrás eu construiria uma bússola muito diferente da que eu construí hoje. Hoje é uma bússola muito mais potente, muito mais robusta. E acredito que daqui a 10 anos eu construa uma outra bússola, mas algo ali não vai mudar, porque algo ali eu já entendi e é o que eu quero que vocês entendam. Tem algo, um norte da bússola não pode mudar. O seu norte não pode mudar. E é esse norte que a gente vai entender também dentro do workshop A Bússola, tá? Alguém tem alguma dúvida, gente? Ficou tudo bem para vocês, o que eu falei aqui? Lembrando que todo conhecimento sistêmico, eu não sei se todos vocês que estão aqui conhecem a constelação familiar, não precisa conhecer tudo sobre a constelação familiar para fazer o curso, mas de qualquer forma, dentro do curso eu explico ali várias coisas que vocês vão entender, tá? Alguém tem alguma pergunta? Tudo certo, gente? Então é isso. Era essa conversa de hoje. Acredito que foi uma conversa intensa, pelo menos para mim foi, porque hoje eu dividi com vocês algo que fez a minha vida realmente mudar. Essa descoberta que, na verdade, era algo que tinha que ser falado pra gente desde o início da vida, mas, né, não é falado, mas eu tô aqui para isso. E eu tenho certeza que esse olhar não que, então já entendi, pronto, vai mudar tudo. Nem sempre, porque faz parte de um processo. Faz parte de um processo. Não é de um dia para o outro que você elabora isso. Você entende aqui, mas talvez ainda precise resolver questões para isso. Por isso que no curso tem esse olhar para o passado, sim. Porque eu preciso que vocês trabalhem isso, entendam isso, para que essa motivação, que antes era uma motivação infantil e uma motivação egoísta, se torne agora uma motivação
expandida, né? Uma motivação de olhar para frente, uma motivação de ser o melhor que você puder ser. E isso, sem dúvida, vai trazer resultado no seu trabalho. Porque aquilo que você melhora em você, você melhora no seu servir, tá? Então é isso, gente. Um grande abraço. A gente se vê na próxima Conversa Sistêmica. Lembre-se de compartilhar essa live para mais pessoas. E quem tiver interesse, entra no curso. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá? Márcia perguntou, já estou inscrita no curso? Que bom, Mércia, né? Quando começarei? Já pode começar. Já deve ter recebido lá por e-mail. Começou, gente, fez a inscrição, vai receber no e-mail o link de acesso e aí já pode começar. Já tá lá, é só fazer, tá bom? Um grande beijo para vocês, gente. Até a próxima.